Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do canal Sarai. Hoje nós vamos ver o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado A Fé Divina e a Fé Humana. Antes de iniciarmos, eu gostaria de que vocês me acompanhassem numa oração à Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empresa, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher a sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados então de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Agora então vamos dar continuidade destacando algumas coisas que o Evangelho nos trouxe. Essa frase é muito interessante. Até o presente momento, a fé foi compreendida apenas sobre o aspecto religioso, porque as pessoas viram em Jesus apenas o chefe de uma religião. Mas Jesus realizou milagres verdadeiros, as curas das doenças, e disse que todo homem que tem fé poderia realizá-los também. Ou seja, que todo homem que dominasse a sua vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ser direcionada, poderá trabalhar com esse outro aspecto da fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Ele é, então, responsável pela cura das enfermidades pela fé, que nós conhecemos por milagres. Ernesto Bozano, no seu livro Pensamento e Vontade, nos diz que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Além de tudo, Leon Denis também nos diz que querer é poder.
poder da vontade é ilimitado, que o homem, consciente de si mesmo e de seus recursos latentes, sente crescer suas forças na razão dos seus esforços, e sabe que tudo o que ele de bem e bom desejar, há de mais cedo ou tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. É nisso que se verifica a palavra: a fé transporta montanhas. Os filósofos alquimistas dos séculos XVI e XVII, Vanini, Agrippa, Van Helmont, já atribuíam ao magnetismo emitido pela vontade o resultado dos amuletos e encantamentos tão famosos em sua época. O desejo realiza-se na ideia, disse Van Helmont, ideia que não é vã, mas uma ideia-força, que realiza então o encantamento. Precisamos entender então o que é vontade, de onde vem, da nossa mente, do pensamento, dos nossos sentimentos. Precisamos entender a relação entre a mente, o pensamento e a vontade em nossas vidas. Vamos definir então o que é mente, segundo o livro Pensamento e Vida de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mente é o espelho da vida em toda parte. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, nos diz Emmanuel. Definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então, voltando para a frase de Leon Denis, que tudo o que de bem e bom desejarmos há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, vemos que a vontade está relacionada com o pensamento e com o desejo. Mas será que a vontade é só isso? E a fé que Leon Denis falou, onde se encaixa? Vamos refletir. A vontade pode ser má ou ruim? Hermance Dufour nos responde em seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei de Oliveira. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva, a indiferença pelo outro. Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Hermance ainda cita o enunciado abaixo, destacando o mesmo, estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Desejando, sentes. Sentindo, mentalizas, e mentalizando, ages. Ou seja, a vontade aparece como o primeiro elemento da cadeia em que redundará os nossos atos. Vamos ver então uma definição da vontade feita por Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, Pensamento e Vida. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante.
Nela, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do nosso destino. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do nosso corpo mental, que corresponde à natureza do mesmo pensamento. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outra pessoa, que sejam de ódio ou de afeição, originam pensamentos semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague de raios, e o medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Podemos ver com isso que Ernesto Bozano nos diz que, de acordo com o pensamento que nós temos, criamos uma série de vibrações, mas na base desses pensamentos está a nossa vontade mental. E aonde essa vontade mental se conecta com a nossa fé? Quem nos responde essa pergunta é Pai João, de Angola, no livro 7 Caminhos para o Alto Amor, onde ele diz: a fé é o desenho mental do que você quer para a sua existência. Nesse capítulo, Pai João vai nos responder como estão correlacionados a fé, o desejo e o pensamento. Vamos ler então um pedaço dele para podermos entender. Diz Pai João: quando você está lá embaixo, enfrentando desafios pessoais, esta é a melhor hora de testemunhar a sua fé. Ela se expressa em atitudes de confiança, de credibilidade, de compromissos, assumindo convicção, esperança e muitas outras. Se o momento está difícil, erga a cabeça, respire fundo e busque no íntimo da alma a certeza de que vai conseguir superá-lo. A vida não traz provas maiores do que pode suportar. Ao emitir essa energia de otimismo e espantar o desânimo, você está criando no seu universo astral um projeto invisível, que logo fará parte da sua realidade concreta. Este projeto tem vida, força e vai coordenar rumos melhores para os dias vindouros. A fé é a energia que abre caminhos para a implantação dos seus anseios luminosos. Acredite, ela não é apenas um sentimento, é um desenho mental do que você quer para a sua existência. É alavanca para a vida andar, fonte de saúde para a mente e combustível para que a sua prosperidade e alegria façam morada em sua vida. É muito rica a atitude de cultivar a fé, buscando a religião. No entanto, a principal tarefa é aliviar e abrandar as lutas. A solução virá da aplicação daquilo que é capaz de promover o sentimento de fé, por meio da superação dos testemunhos e provas que constroem as emoções sobre a tutela da convicção íntima no bem. A crença religiosa orienta e apazigua. A fé emocional abre estradas e gera comportamentos. Se você quer mesmo melhorar, inicie o processo consciente e definitivo de buscar uma mudança nos hábitos, nos sentimentos e nas palavras. Quando o otimismo toma conta dos pensamentos, a fé encontra uma janela aberta em seu coração para irradiar esclarecimentos onde há trevas e ideias novas onde muitos só enxergam problemas e desilusões. Cultivar o otimismo na tela mental é um ato de amor a si mesmo, uma chama que se acende para aquecer os dias gelados das provações e dissipar a tormenta do coração. Use sua força, desenhe em sua mente o seu futuro e vá buscá-lo nas fileiras de ação concreta e decisiva de construir aquilo que você mentaliza.
Então, a energia que cria os projetos do nosso pensamento, primeiro cria um plano invisível no universo astral. Depois é que ela passará a fazer parte da nossa realidade concreta. Então, a fé é a alavanca que impulsiona a vida para frente, é saúde para a mente, é combustível para a prosperidade e para a alegria. Ela ajuda a superar os testemunhos e provas, constrói as emoções sob a tutela do bem, promove as alterações de pequenas altitudes e vão gerar novos comportamentos que ampliam, então, a nossa sensação de bem-estar. O que nós precisamos entender é que a fé, ela é capaz de desenvolver todas as potencialidades da nossa alma. O magnetismo é uma delas. E através desse magnetismo, Jesus curava as pessoas, curava no plano físico. Claro que ele tinha uma fé muito grande, e claro que o desenvolvimento mental dele era muito maior do que o nosso. Mas ele disse que se nós acreditássemos, nós poderíamos também fazer o que ele fazia, e muito mais. Dessa forma, é importante entender que a fé que nós temos, ela está intimamente relacionada com a vontade, o nosso pensamento. E que se nós quisermos mudar isso em nós, temos que tomar consciência dos nossos hábitos que nós desenvolvemos durante o dia a dia. Ou seja, somente quando o otimismo tomar conta dos nossos pensamentos é que a nossa fé vai encontrar uma janela aberta no nosso coração para irradiar esses esclarecimentos. Então, devemos cultivar o otimismo na tela mental. Devemos utilizar a oração como instrumento de ajuda. Como fazer então para dominarmos nossa energia mental? Emmanuel nos dá uma dica. Auxiliando aos outros, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando-nos, desservindo, desservimo-nos. Podemos fazer uso também da oração. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai Maior. A fé é o que nós temos, que nos auxilia nessa caminhada, para que nós consigamos, então, abrir as portas para essa sabedoria, para que possamos trocar os nossos hábitos nos milênios que nós cultivamos no erro, agora voltados para o bem maior. A fé é humana e divina. E se todos os encarnados estivessem bem persuadidos dessa força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que conhecemos até então como prodígios e milagres, que nada mais são do que o resultado do desenvolvimento das faculdades humanas. A fé não encontra uma definição no nosso vocabulário comum. É uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ela palpita em todos os seres, vibra e se revela em todas as coisas. Ela se mostra no cristal fraturado, que se recompõe humilde e se revela na árvore decepada que se refaz. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Podemos comparar a fé como a eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine, precisamos ter
os fios condutores que lhe transportam a força, desde a aparelhagem da nossa lâmpada, nos postes, até as usinas distantes onde a eletricidade é gerada, até então o acesso à nossa casa. Podemos comparar também a fé à voz humana no rádio, que é transmitida de um continente ao outro com absoluta fidelidade. Entretanto, prescinde do equipamento eletrônico que, devidamente arrumado, lhe transporta as ondulações. Assim, não podemos jamais plasmar uma realização sem atitude positiva de confiança. Da mesma forma que a eletricidade confia nos cabos, que a radiofonia confia no aparelho, nós também precisamos confiar a nossa fé, precisamos desenvolver a nossa fé e confiar, tendo atitudes positivas. É muito importante que nós desenvolvamos essas atividades como um pensamento mais elevado, bons hábitos que vão nos favorecer o domínio de nós mesmos. Jesus, quando esteve na Terra, através da sua fé, do seu pensamento, da sua força divina e humana também, pôde curar diversos doentes entre nós. Doentes que naquela época não eram discriminados, pois eram doenças que não haviam cura, não tinham cura, como a lepra. Doentes que eram segregados da sociedade, pois eram doenças que poderiam ser infecciosas, transmitidas de uma pessoa a outra, e ainda não se tinha a cura. Era mesmo receber uma sentença de morte descobrir que alguém tinha lepra naquela época. E o Evangelho nos mostra que o Divino Mestre curou muitos leprosos através da fé dele, mas também a fé que as pessoas tinham que era importante para que elas pudessem ser curadas. É possível que nós verifiquemos no Evangelho que antes de Jesus curar algum doente, ele sempre perguntava: o que queres de mim? Queres ficar curado? Porque era necessário também que a pessoa tivesse fé, que ela acreditasse que Jesus poderia curá-los. E muitos disseram: me ajuda, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Então, a fé é um atributo divino, mas também é humano. Precisamos desenvolver essa fé, acreditar que mesmo todas as dificuldades que nós passamos, é possível superá-las, tendo fé, tendo pensamento positivo e tendo a vontade dirigida para as coisas boas. No nosso mundo, vivemos atualmente uma tragédia grande, uma pandemia. Mas se nós olharmos, ainda assim há coisas muito boas. Precisamos focar naquilo que é bom, no sol que nos aquece, na água e na terra que geram alimentos para nós, na saúde que temos, nos entes queridos que temos ao nosso lado. Todos os dias precisamos agradecer pelas pequenas coisas que temos, para treinarmos esse olhar de otimismo, de fé, mesmo diante de coisas difíceis. Temos que entender como espírita que as coisas difíceis são para o nosso aprimoramento. Se nós desistirmos agora, o que será do nosso espírito quando voltarmos à casa do nosso Pai?
quando não tivermos mais o nosso corpo e retornarmos à nossa casa, que é o plano espiritual. Então, busquemos juntos desenvolver esse combustível da vida, que é a fé. Deixo aqui também o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Mestre Jesus a todos nós. E para encerrar, gostaria que nós orássemos juntos, pedindo ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, ao nosso Pai amado, eterno, que nos dê força para que possamos continuar a nossa encarnação gratos por todos os dias de nossa vida, sem desistir, sem desanimar diante das dificuldades que nós temos que enfrentar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que escutaram essa palestra. Que Jesus, Maria, nosso Pai maior e nossos amigos espirituais nos abençoe sempre.